As classes de interface, elas têm um sentido em sistemas grandes, tá? É difícil a gente encontrar um exemplo pequeno que justifique o uso de classes de interface, tá? Mas elas estão presentes, né, em grande quantidade nos frameworks Java e estão presentes também em outras linguagens, né? Por exemplo, o C Sharp, o PHP, e outras poucas linguagens têm esse recurso. Geralmente linguagens que não permitem a herança múltipla, tá? Elas acabam tendo esse recurso para se manter um padrão entre classes de propósitos distintos, tá? É isso que a gente vai entender agora. Bom, as classes de interface são definidas em Java com a palavra-chave interface, um nome, tá? Então a gente não coloca class interface, é só interface, um nome. No seu corpo nós temos constantes declaradas, já com seu valor, e temos métodos abstratos, né, que são os métodos que não têm corpo, somente a declaração também. Tá? Quando a gente cria uma subclasse, ela pode, opcionalmente, herdar de uma superclasse e implementar várias classes de interface. Tá? Então, ao contrário do extends, né, que é utilizado para herança, a gente pode aplicar somente uma superclasse. As interfaces podem ser implementadas várias, tá? Então, se essa classe de interface aqui prevê 2 métodos abstratos e essa mais 3, a subclasse tem que implementar esses 2 mais esses 3. Tá? Fora, né, métodos abstratos que eventualmente possam estar nessa superclasse, caso ela seja abstrata também. Tá? Bom, há uma confusão, né, a princípio, de classes de interfaces com classes abstratas. As classes de interface, elas vieram geralmente para você aplicar elas em algumas classes, independente da hierarquia que essa classe está. Então, eu posso aplicar uma classe de interface em uma hierarquia que representam animais e, e a mesma classe de interface em uma hierarquia que representa, por exemplo, plantas, tá, os vegetais. Tá? A classe de interface ela não faz parte, tá, da hierarquia, né? Não faz parte daquela organização que a gente faz hierárquica quando a gente vai criar um framework. Mas ela foi criada para ser aplicada em qualquer uma classe, independente de onde ela esteja. Tá? Então o intuito dela é criar um padrão. Nós temos um exemplo bem clássico, né, que é o JDBC. O JDBC é um framework que permite que você acesse qualquer banco de dados. E ele é formado por várias classes de interface que cria padrões, dita padrões. Tá? Então, qualquer banco de dados que queira ser acessado via Java/JDBC deve criar sua hierarquia de classe, seu framework, obedecendo as regras que estão citadas, né, declaradas dentro das classes de interface do JDBC. Então, assim, mantém-se um padrão de classes distintas, desenvolvida por pessoas diferentes, empresas diferentes, momentos diferentes, tá? Mas há uma garantia que todas elas implementaram tais métodos da classe de interface. Tá? Então, para o Postgre, né, criar o famoso driver JDBC, né, que é um pacote, um framework, de forma que o pacote JDBC consiga conectar, ele obedeceu às classes de interface. Tá? Definida ali, projetada lá no projeto JDBC. E assim por diante. Cada banco
implementou suas classes do jeito que quer, mas com um padrão, quer dizer, métodos, tá, que deixam todas as classes compatíveis. Um exemplo seria a melhor forma da gente entender, tá? Então vamos supor que você quer criar um sistema que ele aplica um questionário, tá? Então ele aplica questões para um candidato qualquer aí responder. Só que não é você que vai criar as questões. Você vai pedir colaboração de pessoas, tá? De qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode criar uma questão, né, e usar no seu sistema de questionário. Aí, para você criar classes compatíveis com o seu sistema de questionário, todas as classes têm que ter pelo menos alguns métodos em, em conformidade, né, padronizados. Ou entrar na hierarquia de questões. Mas não há uma hierarquia de questões. Você não precisa disso. Você quer que pessoas criem classes compatíveis com o seu questionário, tá? Com a sua organização, com o seu conjunto de questões. Então você pode criar um modelinho, né, como está sendo apresentado aqui. Você pode criar uma classe de interface, ó, assim que se escreve, dá um nome qualquer, tá, um nome válido, né? Regras do Java. Coloca dentro dessa classe métodos, tá? Conjunto de métodos, só declarados, como se fossem métodos abstratos, tá? Então só o nome, parâmetros e retorno. Você pode colocar também algumas constantes, algumas variáveis úteis aí, né? Constantes úteis na verdade. Tá? Por exemplo, se for uma classe de interface para o mundo da matemática, você poderia colocar o valor de π aqui, por exemplo, né? Para a pessoa não precisar ficar digitando o valor de π e usar a sua constante. Bom, criou isso daqui. Aí você publica isso. Você fala, ó, façam questões para mim, mas as questões têm que implementar meus métodos. Tem que ter um método que retorna uma pergunta, tem um método que retorna uma resposta, tem um método onde eu envio uma resposta, tem um método que faz a correção, e um método que dá a pontuação que teve ao responder aquela questão. Tá? Então você publica isso, deixa disponível e as pessoas podem começar a projetar as suas questões baseadas nessa classe de interface. Por exemplo, uma pessoa que sabe matemática, ela projetou a seguinte questão, que é matemática, a seguinte classe, que é matemática, que implemente essa questão. Então, nesse momento aqui, o editor já pede para você, implemente os métodos da classe de interface. O que importa é que ele retorne uma pergunta, retorne uma resposta, envie uma resposta, verifique se está correta e obtenha os pontos. Então, quem projetou isso daqui, pensou de usar um construtor para receber a pergunta e a resposta correta. Tá? E isso daqui é armazenado através de atributos. Tá? Aí eu tenho get, os dois gets, né? Aí em algum momento você vai pedir para o usuário, né? Vai apresentar a pergunta e ele vai responder para você. Tá? Ele tá prevendo que a resposta é um inteiro. Tá? Tem que ser um inteiro, uma questão de matemática. É uma fórmula, por exemplo, o resultado dessa fórmula. Uma expressão, por exemplo. Ele recebe como string, porque lá na classe de interface é uma string, converte para inteiro e guarda a resposta do usuário. Depois ele vai verificar questão por questão, né, do conjunto de questões, se elas estão corretas. Bateu, tá? A resposta é a resposta correta? Sim, ganhou 10. Return, sim, sim vale true. Pode receber isso como constante. Senão, não. Tá? Retorna true ou false e ele armazena aqui os pontos que ele ganhou. Aí um colega teu, que sabe história, fez uma questão de história. Ele já resolveu criar uma classe onde ele já embute a pergunta e a resposta, tá? Não é um construtor que recebe, já está fixo. Então né, ele vai instanciar um objeto desse, já é uma pergunta.
Aí a pergunta já está sendo retornada aqui, a resposta, o usuário vai responder e a política de correção. Tá? Então ele dá 10 pontos, 5 pontos ou 0. Então pode ser meio certo, certo ou errado. Tá? E assim por diante. Um amigo teu, americano, que, né, americano que está em inglês aqui, ele fez uma questão de geografia, da mesma forma, tá? Ele embutiu na pergunta, resposta, tá? Ele usou seus atributos, do jeito que ele quis, tá? Aí, dependendo da resposta, ele pode ter um meio certo, um totalmente certo, tá? Então ele fez do jeito que ele quis. O que importa é, implementou os métodos da classe de interface. Bom, e a sua classe questionário? Ela vai ter um vetor, né? Poderia ser uma lista também. Um vetor de que tipo? O que é comum a todos? Tá? Comum a todos é a interface questão. Então você pode definir um vetor do tipo questão. Tá? Ele suporta qualquer classe, né? Qualquer objeto aqui, objeto de qualquer classe que implementa a questão. Tá? Então ele fez o construtor aqui, o método que adiciona uma questão, tá? Então ele manda uma questão para jogar no vetor, tá? Tá sem consistência aqui. O método responder questões. Então ele vai responder todas as questões, depois ele vai corrigir todas elas. Então ele vai armazenando no vetor a pergunta, né, numa janelinha, o cara já responde, já envia para o set de resposta a resposta dele. Guardou. A próxima, né? Questão por questão. E o corrigir questões, tá? Ele vai executar, tá? Ele tem a garantia que esse método existe, ó. Todos eles têm esse método, está correto. Ele vai verificando e acumulando a nota, somando a nota. Tá? No final ele dá a nota total. Bem, então, quer dizer, quem for usar, tá, objetos, né, classes, que implementaram questão, tem a garantia de ter esses métodos. Tá? Esses métodos que correspondem ao que está em comum entre classes distintas, classes feitas por pessoas distintas. Né? Eu poderia ter uma subclasse, tá? Poderia ter por exemplo, questão de história poderia ser uma subclasse de uma outra classe que implementa a questão. Não importa. O que importa é que esses objetos têm esses métodos, é isso que ele quer. Tá? Porque no final ele quer criar um questionário, tá? Com 3 questões, ele quer enviar uma questão de matemática, uma de história, uma de geografia, e isso tem que funcionar. Né? Responder questões, pergunta, aguarda, depois corrigir questões, acumula nota, questão por questão. Tá? Então isso daí seria o que a gente tem de classes de interface. Como eu falei, em exemplos pequenos, é difícil a gente mostrar, né, o seu uso eficiente, mas em grandes frameworks, elas estão presentes, tá? E vira e mexe a gente tem que lidar com essas classes de interface ou projetar algumas. Então, assim a gente termina a nossa disciplina, né, nosso assunto sobre orientação a objeto.